Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, domingo de carnaval, né? Muita gente aí vai estar curtindo, muita gente vai estar vendo esse vídeo depois. E enfim, estamos aqui, vamos conversar sobre livros, porque toda quarta e todo domingo a gente tem uma conversinha aqui. Eu tento, tá, fazer um cronograma bonitinho pra ter sempre um videozinho toda quarta e todo domingo. Nem sempre consigo, porque também meu ritmo de leitura às vezes não condiz, assim, às vezes eu tô com ressaca literária, etc, enfim. Mas a gente sempre combina de quarta e domingo a gente tá aqui conversando sobre algum livro, sobre alguma coisa relacionada a livros. E bom, eu tô gravando esse vídeo no dia primeiro, tá, gente? Se você está vendo aí mais pra frente. Hoje a gente vai conversar sobre O Ninho, da Bethânia Pires Amaro. Esse livro aqui foi ganhador do Prêmio Sesc em 2023 na categoria de contos. O Prêmio Sesc é um dos prêmios, talvez o maior prêmio literário para lançar novos autores. Todos os livros que ganham, eles são publicados pela Editora Record, eles têm uma tiragem boa, enfim, uma distribuição boa também. E eles fazem turnê aí pelo Brasil, etc. E, enfim, hoje a gente vai conversar sobre esse livro de contos que as pessoas estão comentando bastante, pelo menos as pessoas ao meu redor. E eu fiquei muito curioso, né? Porque eu sempre gosto de ler os livros que ganham o Prêmio Sesc, sempre tive boas surpresas, né? Conheci o Tobias Carvalho, Juliana Leite, e, enfim, uma outra infinidade de autores que foram publicados pelo prêmio. E, bom, vamos conversar sobre esse livro que eu acho que a gente hoje vai ter uma conversa um pouco mais séria sobre estrutura, etc. Porque eu acho que esse é aquele tipo de livro que levanta debate e assuntos que, na minha opinião, são importantes pra gente conversar. Primeiro de tudo, sobre o que é que vai se tratar O Ninho, né? É uma coletânea de contos e as histórias, elas têm uma ligação ali, de uma certa maneira, porque todas elas envolvem o tema família, né? E nas suas mais variadas nuances. Enfim, todas as histórias têm alguma questãozinha ali envolvendo família. Aliás, a primeira coisa que abre o livro, que não é um conto, mas é como se fosse um grande fluxo de pensamento, é muito interessante, já é aquela coisa que chama o leitor, assim, pra entrar no livro. E a gente vai entrando nessas histórias. E, assim, a primeira história, ela já começa ali com a narrativa muito tradicional, né? Uma narrativa bem, assim, que vai sendo construída a tensão, etc e tal. E a gente tem a revelação no final, né? Tipo, uma reviravolta. E essa estrutura vai acontecer ali em todos os livros em todos os contos do livro. Se eu não me engano, só não acontece em dois, que são os dois contos mais curtos, assim, mas ainda assim acontece ali alguma coisinha, alguma surpresa, o que a princípio é muito bom, tá? A gente ter essas reviravoltas nessas histórias. Só que uma das coisas que me incomodou um pouco durante a leitura é de que chegou um momento em que eu já sabia que o que ia acontecer, em qual momento iria acontecer, e isso meio que perde a graça, sabe? Porque a Bethânia, ela, como eu falei pra vocês, ela vai seguindo essa narrativa mais tradicional, essa narrativa, digamos assim, dos romanções, né? Romanções que eu falo, tipo Ian McEwan, que tem sempre uma construção de personagem, desenvolvimento de cenário, etc. Aquela coisa de narrativa que eu diria que é uma narrativa perfeita, mas que não necessariamente funciona muito comigo. Tá, gente? É o tipo de narrativa que todas as cartas, elas são colocadas na mesa. E, enfim, chegou um momento em que eu tava lendo os contos e eu sabia assim, agora vai acontecer uma revelação, sempre vai ter isso. O que pra mim tira uma certa surpresa ali, porque o legal é você ser pego desprevenido, né? E geralmente, às vezes, a surpresa tá na sutileza. E uma das minhas, assim, eu tenho algumas questões com o Ninho. Essa é a primeira, né, dessa questão de todos os contos terem essa narrativa mais tradicional e sempre ter o apelo da reviravolta e chega um momento em que você já sabe que vai ter uma reviravolta, então, assim, não tem grande surpresa. E, puxando já o assunto desse ponto, tem a questão que eu acho que falta um pouco nas histórias, que é a sutileza, porque a narrativa é tão bem colocada ali, tipo, todos esses detalhes mais técnicos, eu diria, ou então que são utilizados de uma certa maneira como uma forma de se contar a história, né, que é a forma mais tradicional, são colocados na mesa, e eu acho que o espaço para sutileza dentro desses contos, ele acaba se perdendo, assim. Não são em todos, mas, assim, nos contos que são um pouco mais extensos, tem contos aqui de 15 a 20 páginas, é tudo tão detalhado que chega que assim, não tem aquela coisa
Sabe, aquela coisa que é do sutil, do subtexto. Porque eu acho que uma das coisas mais legais quando a gente vai falar sobre contos é justamente ser uma narrativa curta que ela te pega pelo pé e de que ela deixa várias coisinhas abertas. Mas a sensação que dá ao ler 90% basicamente dos contos do Ninho é de que eles são. Eles são ideia para um romance. E aí isso deixa um gosto meio agridoce. É uma coisa muito boa, porque é muito difícil uma pessoa ter tantas ideias para escrever histórias, assim, histórias muito intrincadas, histórias muito, muito cabulosas. Mas ao mesmo tempo deixa um gosto meio agridoce durante a leitura, de que assim, você sente que é como se esses contos fossem uma grande apresentação do que viria a ser um romance, sabe? E aí tem umas coisas que são mais detalhadas e outras coisas que você fica com mais vontade de saber, sabe? Um aprofundamento maior ali. E eu acho que isso foram algumas das coisas que me incomodaram um pouco nessa leitura. Mas, apesar de tudo isso, eu acho que a Bethânia, ela é uma boa escritora. Eu, particularmente, estou muito curioso para quando sair um romance dela, e aí sim ter mais espaço para essas narrativas, né? Porque eu gosto, né? Eu gosto desses dilemas familiares complicados, etc. Apesar de eu não ter, enfim, essa coisa tão grande com família e tal, mas eu gosto de um bom drama. E eu tô bem curioso pra quando ela escrever um romance e for publicado, eu vou ler com certeza, porque eu acho que ela vai funcionar melhor no romance por conta dessa questão, sabe? E as ideias que ela tem, né, pra essas histórias são muito boas, gente, são muito boas mesmo. E, enfim, outra coisa também, eu vou aproveitar, já que eu tô falando dos pontos que não me agradaram tanto, e em seguida eu vou falar sobre os pontos que me agradaram, tá, gente? Porque o livro tem, sim, seus pontos positivos e eles são muito bons. E uma outra coisa que eu acho, assim, dessa estrutura do Ninho, etc., é de que a primeira metade do livro, ela tem contos muito fortes, e a segunda metade, ela dá um pouco de uma desandada. A gente tem algumas histórias ali que elas, na minha opinião, tá, gente? Eu quero só deixar claro, né, pra não ter confusão depois, não ter mal entendido, etc., que isso daqui, esse vídeo, é a minha reação a essa leitura. Não é uma coisa de uma crítica literária, nem nada disso. É só uma conversa que eu teria com qualquer amigo, né, do meio que gosta de ler, sobre esse livro, tá? Não tenho pretensões, eu não sou uma pessoa especializada em literatura, então isso tudo é meu gosto pessoal, e que o meu gosto pessoal, né, eu acho que é bom repetir, porque quando a gente vai gravar vídeos falando, assim, mais detalhadamente sobre alguns pontos que não agradam a gente dentro de um livro, é de que o meu gosto pessoal, ele não é o parâmetro pra dizer se alguma coisa pra afirmar, né? Tipo, falar assim, isso daqui é bom, isso daqui é ruim. É o meu gosto pessoal, tá, gente? Pode ser que não tenha funcionado comigo algumas coisas aqui desse livro, mas vai funcionar com você e tá tudo bem, tá bom? Eu acho que é só importante a gente deixar essas cartas na mesa pra depois não dar problema, né? Porque, enfim, né? As pessoas tendem a achar que só porque eu tô falando aqui, tem um canal de literatura, que eu sou um crítico literário. Não sou crítico literário, tá, gente? Deixando bem claro isso. Aqui é uma conversa que a gente tem sobre livros, como eu estaria num bar com algum amigo bebendo uma cervejinha e conversando e falando sobre, tá bom? Dito tudo isso, vamos voltar pro o Ninho. E bom, vamos agora falar sobre as coisas que me agradaram. Eu acho que a Bethânia, né, ela tem uma criatividade muito impressionante, diga-se de passagem, assim, porque, cara, você manter em 15 histórias grandes tramas, né, com um plot, assim, porreta, não é pra qualquer pessoa, tá? Não é pra qualquer ator. E eu acho que esse livro aqui, ele é uma demonstração, né, do que vem aí. E eu acho que é sempre bom a gente acompanhar os autores. Eu adoro acompanhar, tipo, ler o primeiro livro e ir vendo o desenvolvimento, né, do trabalho da pessoa. E eu acho que num romance a Bethânia vai surpreender pra caramba. E aqui no livro, gente, como eu falei pra vocês, a primeira parte tem contos que são excelentes. Assim, tem um conto aqui chamado, deixa eu ver, O Fruto da Árvore. Acho que é isso, vamos ver aqui. Esse conto aqui é sensacional. Foi um dos melhores contos, assim, que eu li nos últimos tempos. É incrível. Esse conto aqui é impressionante. E aí, uma das coisas que me agradaram é porque a Bethânia, ela não tem medo de falar sobre assuntos pesados. Ela não tem medo de falar sobre assuntos espinhosos. E nunca, dentro dessas histórias, esses assuntos complicados, esses assuntos mais duros, eles são tratados com sensacionalismo. Eles são tratados como se fossem coisas corriqueiras, porque, de fato,
né, gente, são corriqueiras. Eu acho que pra muita gente pode soar meio over demais, mas pra mim, eu acho que a forma como ela aborda e ela coloca isso muito interessante, assim, nunca é com o intuito de, oh meu Deus, vou chocar o leitor, etc. Não, é sempre, as histórias são tão reais que, assim, surpreendem pela sua realidade, sabe? É muito brilhante a forma como ela vai inserindo, e não é qualquer pessoa que consegue isso, sabe? Tipo, sem ter essa coisa do apelo, tipo assim, ah, agora eu vou falar sobre o tema pesado, e agora eu vou tipo, oh meu Deus, pro leitor. Não é qualquer pessoa que consegue, juro pra vocês. E isso me impressionou bastante na Bethânia, e eu acho que o Ninho, no geral, ele funciona bem, assim, pelo que a autora quis tratar na minha visão, né, que é sobre esses dilemas familiares complicados. Eu acho que ele tem um torno que condiz ali, né, enfim, gente, é normal, tá? Todo livro de contos tem seus altos e baixos, e, enfim, o Ninho, na minha opinião, também, ele é um livro de contos convencional, assim, tipo, ele tem seus altos e baixos, tem contos que são muito interessantes, outros que não me agradaram tanto, mas pode ser que agradem vocês. Enfim, não tenho como saber, né? Vai muito do gosto. E eu acho que a conversa também ajuda vocês a mapearem o que é que vai funcionar melhor, o que é que não vai funcionar. Mas enfim, a grande questão é que é difícil passar por esse livro incólume, tá? Ele é um livro, assim, que, enfim, ele gera assunto, ele gera debate, e eu acho que isso é muito bacana, assim, e eu fiquei muito contente de ele ter ganhado o Prêmio Sesc, porque realmente é um livro que, enfim, apesar de ser de contos, e que eu já falei pra vocês, né, muita gente tem resistência a contos, e enfim, ele é um livro que tem aí, na minha opinião, um caminho pra deslanchar. E espero que deslanche, enfim. É uma autora que, como eu falei pra vocês, vai valer a pena a gente acompanhar pra ver o que é que vai acontecer. E é isso, gente. Fica aqui a nossa conversa. Eu sei que às vezes é difícil a gente falar sobre livros que dão um gostinho meio agridoce na boca, né? Enfim, sem parecer que a gente tá só detonando o livro e essas coisas e tal. Mas enfim, eu também acho que é importante eu ser sincero com vocês, porque eu prezo muito pela sinceridade das pessoas que eu acompanho, né, de canal do YouTube, de Instagram, e enfim, não adianta só ficar falando assim, ah, teu livro é maravilhoso, teu livro é incrível, teu livro é incrível. Tá, mas e aí? Quais são os livros que você não gosta? O que é que você não curte tanto dentro de um livro? E eu acho que essas conversas são bacanas, mas voltando mais uma vez, eu gosto de repetir isso, gente, porque já tive problema, tá? Já tive problema que quase, enfim, uma pessoa, agora, eu acho que eu nunca contei isso pra vocês, né, mas, enfim, foi uma pessoa, um autor, enfim, uma pessoa que escreve, né, não fala qual é o gênero, que viu um vídeo que eu gravei aqui sobre um livro e que eu falava, né, tipo, elogiava o livro e tal, mas eu comentava, assim, algumas coisas que eu não tinha gostado. E esse vídeo, enfim, foi parar nas mãos das minhas chefes, que, enfim, eu trabalho com livraria, gente. E isso poderia ter me dado um fudido, sabe? Tipo, porque o meu canal, ele é uma coisa à parte do meu trabalho que eu faço na livraria. Ele não tem nada a ver, tipo, nada a ver. A única coisa é que eu falo sobre livros nas duas plataformas. Mas, enfim, depois daquela situação, que, aliás, depois daquilo eu nunca mais vou ler nada dessa pessoa, porque a pessoa foi muito escrota, a pessoa pinta, assim, de progressista, zona, nas redes sociais, mas na hora de fuder trabalhador, tá pra meu pirão primeiro, sabe? Enfim, aí eu sempre acho importante a gente falar, assim, que isso daqui não é uma crítica literária, não é só o meu gosto, gente, tá tudo bem, cada um tem o seu, tá bom? E, enfim, é isso, eu vou ficando por aqui, deixo a dica, né, pra vocês darem uma conferida. Eu vou repetir, acho que, assim, tem uns contos aqui que são de cair o cu da bunda, sério, o Fruto Caído, pera, gente, me esqueci de novo o título do livro. O título do conto, pera aí. O Fruto da Árvore é sensacional, sério, uma das melhores coisas, assim, BRs que eu li nos últimos tempos. Foi esse conto aqui. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Vocês vão encontrar esse livro nas livrarias mais próximas, né? A Record é uma editora nacional que tem alcance nacional e vocês vão encontrar nas livrarias mais próximas de vocês. E é isso, tô sentindo até mais aliviado de poder conversar, de que me sinta à vontade com vocês também, de a gente poder trocar uma ideia. Enfim, fica aqui a nossa conversa sobre o Ninho, um livro aí que deve render, tá, gente? Vocês vão ainda escutar falar sobre esse livro, tenho certeza absoluta. Inclusive, se eu não me engano, ele acabou de ganhar o APCA. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Grande beijo e até o próximo vídeo. E curtam o carnaval, tá?
curtam bastante. E beijão, até o próximo vídeo.